Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. Estamos trabalhando mais conteúdos e retomando hoje o nosso quadro, o cordel a serviço da linguagem. O quão é importante a literatura de cordel. E hoje nós transformamos um tema que é muito comum aos professores, chamado educação linguística. Esse tema é um tema acadêmico, até de certa forma complexo e que pode gerar algumas dúvidas. Então, para tornar esse conteúdo mais simples, mais fácil, nós transformamos essa explicação ou abordagem desse tema em literatura de cordel, em estrofes, versos, rimas, sonoridade da literatura de cordel. Então vamos falar desse tema que é muito caro aos professores e também aos alunos, porque a partir dos professores, os alunos também receberão esse aprendizado. O tema é a educação linguística e eu começo versejando assim. A educação linguística é uma gama de fatores ditos socioculturais, os quais geram sem temores uma boa aquisição de conhecimento são língua e linguagem, senhores. Então, é exatamente essa a primeira abordagem. E usando agora uma oitava, o que chamamos na literatura de cordel, uma estrofe com 8 versos. Estamos usando aqui uma oitava, uma estrofe com 8 versos. O objetivo é formar gente disposta ao talento, sujeitos do próprio intento, capazes de intervir num mundo sem paz notória e, por meio da linguagem, interagir com coragem com outras línguas ou glória. Então, estamos aqui mostrando qual o objetivo exatamente da educação linguística. É para tornar o sujeito, o aprendiz, o aluno, alguém que tenha condição de intervir no mundo, interagir com o mundo, praticar uma intervenção, se for o caso, e tudo isso faz parte da educação linguística. A educação linguística desenvolve competências para a comunicação, usa a língua com decência, em contexto social, sob o viés cultural, com a devida frequência. Desenvolver competências também é algo muito importante para o ser humano, de modo geral. Não só para o aprendiz, não só para o aluno, não só para o estudante, para o ser humano de modo geral. Então, a educação linguística faz parte de tudo isso. A boa formação linguística é útil aos professores. Recursos, boa vontade, aperfeiçoam os primores que orientam a escrita e ao aluno facilita a aprendizagem. É verdade? Temos aí boa vontade que orientam a escrita, recursos, boa vontade, orientam a escrita e facilita o quê? Facilita a aprendizagem. A boa formação linguística do professor é importante exatamente para isso. Mas o intuito maior é aprender a contento, ir aos meandros da língua, não trair o próprio invento, com o saber sempre em vista, semear protagonistas do próprio conhecimento. Aliás, essa expressão é muito usada, muito repetida atualmente. É comum se dizer que o aluno é o protagonista do próprio conhecimento. Isso é verdade. Mas, para tanto, é necessário que o aluno esteja realmente interessado em se tornar um protagonista. Não pode ser apenas um protagonista no nome, só para dizer que é o protagonista. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ler o máximo possível, tem que se informar das mais diferentes maneiras. Então, ele pode ser um protagonista? Claro que pode, mas precisa ter empenho e dedicação, senão vai ser realmente difícil. A abrangência, vamos falar agora da abrangência. A abrangência é enorme sobre a linguagem geral, língua materna, outras línguas,
bem juntas ao natural, linguagem e interação, pura comunicação, que é um meio essencial. Tudo isso é importante. Interagir com as outras línguas. A língua materna precisa e deve fazer isso o tempo todo. E o professor é um instrumento, é o agente também dessa interação, dessa transformação. Além disso, ainda falando sobre educação linguística, permite ao professor mediar a ortografia, a aquisição da escrita, que se aprende todo dia, integra a fala ao processo, escreve bem e o sucesso é ponto de garantia. Então, se você consegue mediar, você como professor, consegue mediar bem a ortografia, consegue bem mediar a escrita, claro que o seu aluno terá um aprendizado, vai aprender a integrar a fala ao processo de aprendizagem. Vai escrever bem, vai ler bem, com fluência, isso é muito importante. Se a linguística é sistema, foca a estrutura, a fonética. A gramática evolui, vai muito além da estética, abrange outros aspectos, exercita os intelectos, linguagem humana é eclética. A linguagem humana é extremamente eclética. Um fala de um jeito, outro fala de outro, os dois interagem e a partir daí você vai obtendo uma educação linguística de boa qualidade. A educação linguística aplica conhecimentos e analisa fatores para o ensino do momento. É a competência linguística que segue a ritualística da aprendizagem, o portento. Portento, o trunfo, o sucesso, o melhor. Exatamente isso. Porque o objetivo fundamental da educação linguística é a aprendizagem. E que essa aprendizagem seja útil às pessoas, aos alunos principalmente. Que seja útil aos professores, que seja útil aos alunos, que seja útil à sociedade. Então, por isso, fizemos este vídeo, mostramos através do nosso quadro, o Cordel a Serviço da Linguagem, o que é de maneira simples, de maneira lúdica, de maneira fácil de compreender o que é a educação linguística. Porque o nome é muito pomposo, mas quando vamos para a prática, é tudo isso que acabei de falar. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, falando sobre educação linguística. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Inscreva-se no canal. Deixem também os seus likes e seus joinhas. E fiquem tranquilos. Surgiram novos conteúdos e nós aqui vamos produzir novos vídeos. Eu agradeço aí a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.